Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E novamente a gente então vai estar fazendo a gravação do culto de hoje para proporcionar a todos que não puderam por um motivo ou outro estar presentes a poderem assistir a nossa programação de hoje. A mensagem então será passada pelo irmão Luiz. Eu quero dar uma saudação especial aos irmãos que vão participar da nossa transmissão através do trabalho do vídeo que está sendo elaborado para propiciar a todos que possam ter acesso à reunião da nossa igreja. Todos os protocolos, todas as coisas que são colocadas como obrigação, estamos sendo cuidadosos e queremos transmitir para o coração de todos os irmãos que estão em casa assistindo essa transmissão, que venham à igreja do Senhor, venham à casa do Senhor, se manifestem. Se por acaso for necessário que nós tenhamos a necessidade de colocar outros horários de culto, para que todos possam ter a oportunidade de vir à casa do Senhor. Oremos. Querido bondoso Pai, estamos aqui, Senhor, maravilhados aqui em sua casa, nosso coração alegre, embora todas as dificuldades, queremos lhe dizer, Pai, pedir a sua presença, o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito Santo, confirmar a nossa fé, confirmar, Senhor, no nosso coração as suas promessas, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Estamos aqui presentes e também de cada irmão que estão em suas casas, nos seus lares. A sua mão protetora está sobre cada um de nós. Pedimos, Pai, que abençoe essa igreja, que busca de toda forma e de todo o coração, Senhor, ser fiel ao seu amor e à sua misericórdia. Pedimos, Pai, que nos abençoe agora neste culto, nesta homenagem. Que as palavras aqui ditas, Senhor, sejam para a honra e glória do Senhor. E a nossa voz seja apenas os instrumentos da sua vontade. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. A mensagem de hoje tem um propósito forte de, considerando o momento, considerando as circunstâncias que o mundo está vivendo, mas com um olhar muito pessoal, assim, muito resumido sobre a nossa igreja local, para pedir a todos que escutem com atenção a mensagem que o Senhor preparou para nós, no sentido de fortalecer a cada um. E a volta à casa do Senhor é imprescindível, assim como a unidade da igreja é imprescindível nesse momento. Eu digo nós, aqueles que estamos sob a égide do Espírito Santo, de recebermos o batismo do Senhor e a palavra do Senhor, devemos, por vontade de Deus, alertar, chamar a atenção, sermos os atalaias para os irmãos que não conhecem o Senhor, os irmãos que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Mas essa mensagem, ela está muito dirigida para reforço da fé de cada um de nós. Nós estamos atravessando um momento, eu diria, fundamental para a nossa aprovação de fé. Nós sabemos pela leitura do livro de Apocalipse que nós vivemos um momento em que a igreja vive a chamada mornidão, ou seja, parece que todos estão tranquilos, parece que todos estão confiantes demais em que possa acontecer lá no futuro na nossa salvação. Mas nós sabemos que depende de nós, cada movimento nosso, cada pensamento nosso, cada atitude, essa passagem para encontrarmos Jesus na sua volta. Por isso, nós precisamos nós temos duas leituras aqui na Bíblia que nos dão
esse compromisso, essa necessidade de mantermos a nossa fé em pé, que são Êxodo 20, que fala dos mandamentos de Deus, e Apocalipse 14, de 6 a 12, que são as 3 mensagens evangélicas que nós precisamos ter gravado no nosso coração. Nós podemos vencer essas dificuldades, para vencermos as provações que virão sobre nós, e somente com a nossa fé e com a presença de Deus na nossa vida que poderemos suplantar toda e qualquer dificuldade. E não é neste momento que agora nos encontramos que nós devemos nos arrefecer, nós devemos nos curvar. Quando eu falo curvar, não é desobedecer, não estou falando de desobediência, eu estou falando de fé no Senhor, na promessa, no poder e na glória que Deus nos permite acreditar que Ele está no comando de todas as situações desse mundo. E todos os dias Ele está sob o controle, a nossa vida está sob o controle da mão de Deus. Isso que nós precisamos ter bem firme no nosso coração. Então eu vou convidar os irmãos para abrir no livro de Números, no capítulo 13, fala de uma situação, um acontecido na travessia do povo de Deus, que tem uma analogia muito forte com o momento. Eu vou ser um pouquinho mais didático. Tem a narrativa, ela nos dá assim como se fosse assim uma situação parecida com o que nós estamos vivendo agora nesse momento. Números 13 fala do momento em que, importante nós ressaltar isso, o povo de Deus tinha construído o santuário. Terminado a construção do santuário, partiram para a primeira marcha, ou seja, rumo à terra prometida. E se nós prestarmos bem atenção nesses detalhes que contam essa parte da história da Bíblia, nós vamos descobrir que eles estavam a um passo de receber a promessa de Deus. Por que eu digo um passo? Porque Deus já tinha dado a eles os dons, desenvolvido entre eles a liberdade, e claro, né, no primeiro lugar, que foram retirados da escravidão. Deus tinha dado as leis, Deus tinha dado os dons, porque na construção do santuário, eles receberam dons, eles desenvolveram dons, e mais do que isso, eles aprenderam de que a unidade, de que a força comum, de que a congregação faz parte da vontade de Deus, para que o povo de Deus ande junto, reunido, sob a sua mão. Mas vejam o que aconteceu. Eu vou ler aqui os capítulos 31 e 33, antes falando assim, que quem estudou, como eu estudei esse capítulo, nós temos algumas coisas muito importantes. Esse tempo, então, que o povo de Deus se aprontou o santuário e partiram para a caminhada, havia entre o povo de Deus uma murmuração, um zum, né, como se chama, sobre alimento, porque o maná estava sendo assim um alimento, né? O povo estava falando do cardápio, né? Lembrando das coisas que eles tinham disponíveis no Egito, as frutas, as ervas, enfim. E essa murmuração chegou aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor chamou Moisés e deu uma ordem. Falou o Senhor no capítulo 13: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, para que cada tribo de seu pai e de seus pais
Enviareis a um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Bom, essa era a preparação. Príncipes, aqueles que, dentre as tribos, seriam os herdeiros, os próximos dirigentes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Se nós passarmos agora adiante na leitura, no verso 20, tem uma descrição assim: também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das premissas das uvas. Vindima. Já? Então, a ordem de Deus que falou a Moisés e que Moisés deu aos príncipes de Israel era simplesmente a de irem à frente, conhecer o caminho de acesso à terra, conhecer quem estava lá, que povo era, que tamanho era, moravam em tendas, como moravam, fazer um reconhecimento. Mas a intenção de Deus certamente era fazer com que eles trouxessem os frutos da terra, certo? Para mostrar a todo o povo de Israel o produto daquela terra, o produto da terra que Deus sempre falou, é uma terra que mana leite e mel. Era com esse objetivo que Deus mandou Moisés mandasse essas pessoas para irem lá examinar. E considerando os dias de hoje, nós, filhos de Deus que estamos aqui nessa terra, estamos com uma missão parecida. Eu digo parecida no sentido de que nós precisamos falar de Deus e do reino de Deus da maneira como Deus nos autoriza, da maneira como Deus nos ensina. Por que eu digo isso? Porque logo a seguir aqui na história vai acontecer um fato que vai mudar a história do povo de Israel. O curso dessa história muda nesse capítulo aqui. Esses homens vão então, conforme Moisés ensinou, determinou, num roteiro, que aqui a Bíblia descreve, eu não vou me alongar, e um roteiro, como vocês vão sair por um tal lugar e vão voltar por tal lugar, de forma que eles cobrissem toda a terra prometida e tivessem conhecimento dos próprios olhos da promessa de Deus. E assim eles fizeram, e em 40 dias eles retornaram. Então aí começa o acontecimento que muda o curso, muda vamos dizer assim, o resultado imediato da história do povo de Israel. Eles estavam, eu quero lembrar a todos que eles estavam a um passo de entrar na terra prometida. Porque se por 40 dias eles conseguiram ver toda a terra, sinal que eles não estavam longe da terra. Concordamos, né? Eles estavam próximos. Porque a pé, desse jeito, num lugar que ele não conhece, 40 dias, convenhamos que eles fizeram uma viagem relativamente rápida, de reconhecimento, considerando todas as circunstâncias locais lá do tempo, as dificuldades. No capítulo 13 nós vamos, por uma questão de tempo, nos dedicar a esse trecho. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos olhos dos filhos de Israel, infamaram, prestem atenção nessa palavra, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus habitantes, seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos.
Irmãos, vejam o que acontece quando a nossa fé, quando o nosso temor e quando Satanás ele usa, né, as nossas fraquezas para nos retirar de perto de Deus, do nosso caminho, né? Bom, se nós formos olhar aqui no verso 23, só para nós não perder também um detalhe de que eles depois vieram até o vale do Escol e dali cortaram um ramo de figo com um cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então uma parte da missão eles cumpriram. Eles trouxeram a prova que Deus queria para mostrar ao povo de que lá naquela terra tudo era leite e mel, frutos grandes, enormes. Olha, um cacho de uva para 2 homens carregar, imaginem que o tamanho da fruta. O problema é que esses homens eles não entenderam a missão que lhes foi confiada. Eles ficaram o tempo todo preocupados com as dificuldades que eles teriam para acessar a terra, para que o povo pudesse tomar posse dessa terra. Sendo que lá atrás Deus falou para eles que os povos que estavam lá naquela terra seriam retirados de lá. Deus estaria à frente. Então vejam, meus irmãos, como nós estamos num tempo perigoso. Por quê? Porque 10 homens, eu digo 10, que na verdade 12 era o grupo, mas 2 se manifestaram de forma diferente. 10 homens conseguiram colocar na cabeça de toda uma multidão, porque eram milhares de pessoas, né? Se nós lá no início da caminhada eram 600 mil, diz a Bíblia, eram muitos, eram um povo muito grande. Imaginem já aqui passados alguns anos dessa caminhada, 10 pessoas conseguiram colocar na cabeça de todo o povo de que era intransponível, de que era impossível eles vencerem as dificuldades e tomarem posse da terra. E aí o pior de tudo, o povo começa a não só murmurar, mas blasfemar contra Arão, contra Moisés e Arão, né? Ao ponto de que eles dizem no verso 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que já no capítulo 14, irmãos, desculpa, e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar ao Egito? O povo se acovardou, o povo temeu, o povo entrou, né, assimilou toda a carga negativa que aquelas pessoas que foram encarregadas de trazer a bênção de Deus, uma amostra da bênção de Deus, eles conseguiram perverter a vontade de Deus. E falaram somente da parte, deram ênfase àquilo que era o mais difícil. E este povo que tinha Deus ao seu lado, junto deles, na nuvem durante o dia e na fogueira, em fogo ardente durante a noite, por anos, simplesmente esqueceu da presença de Deus. Imaginem vocês, Deus estava com eles, e agora com um santuário construído, a casa de Deus estava entre eles. Deus acampava com eles a cada parada. Nós hoje, irmãos, estamos, de certa forma, quase que começando a agir da mesma forma. E essa doença que está por aí, ela vai revelando isso. De
uma forma bem clara. Nós estamos a um passo de receber de Deus a bênção da vida eterna. A graça já nos foi dada. Falta um pouquinho para recebermos Jesus de volta e sermos salvos e estarmos de novo no país da nossa origem, na terra da nossa origem. Mas o que nós vemos, o que nós podemos observar, aqui é a prova. Estamos aqui entre 8 pessoas, quando nós deveríamos estar entre 30, né? 20, 30 pessoas. O que as pessoas estão se dedicando a ver televisão, a noticiário, contar mortos, contar gente que está se infectando, contar gente que está em UTI, conta para todo lado. E pior, a dissensão, porque agora tem os que querem se vacinar primeiro do que outros, tem os que querem vacina de qualquer maneira, a qualquer custo. Todos nós estamos, eu estou falando nós, porque eu não vou me excluir. Nós estamos olhando só para o lado negativo dessa doença que está acontecendo no mundo. Esses homens aqui eram para eles ter chegado de volta lá e ter dado glória a Deus primeiro, por eles terem ido e voltado sãos e salvos. Ter dado glória a Deus por eles terem conseguido trazer para o povo as bênçãos que Deus, na mente deles, era só uma promessa. Eles, através da orientação de Deus, conseguiram trazer esta bênção de forma verdadeira. Pagar as romãs, as uvas. Mas no momento seguinte, aqueles 10 homens, pelos seus relatos, pela maneira como eles colocaram a visão deles, transformou todo o povo de Israel em medroso, em covarde. E esqueceram de Deus. Simplesmente eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram que o mais poderoso, o Deus único, vivo, estava ali com eles. O que teriam eles a temer dessas coisas que esses homens relataram? Estes homens estavam com a visão de homens, mas o povo estava ali com Deus, Deus estava com eles. A arca ia na frente, que é a representação da presença de Deus. Irmãos, eu vou ler um trechinho aqui, não vou sair da nossa programação, porque o horário não permite, mas se os irmãos puderem, e eu aconselho que façam essa leitura do capítulo 14 com bastante cuidado, carinho, vocês vão ver que Deus fala a Moisés de uma forma, eu diria assim, parece que Deus está falando em tom de assim, que ele não está acreditando, Deus não está acreditando no que eles estão fazendo. Vamos ver aqui, ó. No verso 11 do capítulo 14 está escrito assim, Deus fala assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus faz essas duas perguntas. Até quando? Deus dá sinais de que estava com seu cálice transbordando. Verso 12: com pestilência o ferirei e o desherdarei, e farei de ti, Moisés, está falando para Moisés, povo maior e mais forte do que esse. E aí vem a intercessão de Moisés pelo povo, que eu não vamos ler aqui.
E Deus dá o perdão. Mas vejam que tem a consequência. No verso 20 do capítulo 14, Deus torna a falar, dizendo: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Eu lhe perdoo. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá de glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, agora Deus fala dos dois únicos que deram um depoimento diferente do que os 10 tinham falado na congregação. E Deus se queixa a Moisés, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim? Verso 28, capítulo 14. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. E, irmãos, para terminar essa leitura aqui, o castigo veio. No verso 31, capítulo 14, verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nelas, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, porque presas serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Segundo, verso 34. Segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Que palavra isso? Que palavra? Aqui mudou a vida do povo de Israel. Na simples desobediência, na desatenção para as coisas de Deus, eles foram punidos. Porque é óbvio que eles estavam a um passo de receber a bênção de Deus. Nós poderíamos citar aqui ainda Lucas 8, 22, 25, que fala: agora nós estamos aqui com a palavra de Jesus em nossa frente. Aconteceu que em um daqueles dias entrou ele num barco e em companhia de seus discípulos disse-lhes: passemos para a outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, do barco afundar. Chegando-se a ele, ao Senhor Jesus, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Versos 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Essa é a mensagem de hoje. É o ponto central da nossa mensagem. Nós vamos manter a nossa fé em Deus para receber a promessa, que é o reino de
ter acesso a Ele, poder entrar no reino de Deus. Ou nós vamos encher o nosso coração de medo, vamos deixar de abraçar os nossos irmãos, vamos deixar de nos visitar, vamos deixar de conversar, vamos deixar de olhar a palavra, ler a palavra de Deus em comunhão, em congregação, por medo, um medo que pode nos tirar o direito da vida eterna. Esse é o momento em que Deus nos dá a lição, através da leitura anterior de Números 13, 14, de que nós precisamos nos manter em pé e firmes, e mais do que isso, não deixando nos enganar pelas coisas que o mundo está mostrando. O mundo mostra o que o inimigo de Deus quer, mas nós temos que estar de olho na palavra de Deus, seguindo a sua vontade, fazendo o que Ele nos ensina. E aí o nosso coração estará em paz. E nós, estando em paz, não vamos cometer os erros que esses 10 filhos de Israel cometeram. Não podemos propagar, nós não devemos propagar as coisas que estão acontecendo com essa doença. Quem passou pela doença e está aqui hoje, ou está em sua casa, glória a Deus. Dê glória a Deus. Quem ainda não pegou, quem ainda não passou pela experiência, dê glória a Deus. Quem passou pela pior experiência, mas sobreviveu, dê glória a Deus. Mas não vamos pegar essas experiências e disseminar elas como o mais importante. O mais importante não é nós falar do que nós passamos, do que nós sentimos, mas da glória de Deus, da salvação que Deus nos deu, do livramento que Deus nos deu dessa doença. É isso que nós temos que falar. E não temer. Eu sei que é difícil, mas na lição da escola sabatina nós vimos que para Deus nada é impossível, se nós andarmos com Ele. No nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. E aí nós vamos cumprir lá o mandamento que está lá em Êxodo. O primeiro, aquele que Jesus nos ensinou, os dois principais, que é o resumo de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Crer nele sobre qualquer circunstância. Não ter nenhuma dúvida em nenhum momento de que nós estamos com Ele, ou melhor, Ele está conosco. Não temer a nada, porque do inimigo Deus cuida. Agora nós não podemos deixar e permitir que o inimigo nos domine através do medo, através da notícia ruim, através do número, que são muitos números. Eu estava observando ontem, até como ponto de comentários com os irmãos. O Brasil atingiu ontem lá 380 mil mortes. Mas alguém fala de quantos se salvaram? De quantos se infectaram e não morreram? Não, ninguém fala. Esses números que todos os dias, em qualquer rádio que você escute, e eu fiquei até chateado, porque eu sou um ouvinte da Rádio Novo Tempo, e no noticiário da manhã cedo estão fazendo a mesma. Por que eu fiquei chateado? E talvez esse foi só mais um motivo que me levou a estudar esse capítulo 13 de Números, é justamente isso. Satanás não pode prevalecer sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Forma nenhuma. Nós não podemos ter medo de vir à igreja, de nos congregar, muito pelo contrário. E para encerrar, que o relógio me cobra, eu quero pedir para os irmãos abrirem em Hebreus 10. Nós vamos ler a palavra de Deus nos versos 19 a 25. Muito teríamos que falar, irmãos, e temos para falar, mas precisamos de mais tempo com Deus para falar de Deus,
mais tempo com Deus para aprender de Deus as coisas que são importantes para esses tempos que nós estamos atravessando. E quem tem filhos, e os que ainda não têm, tem que ter um olhar, eu não digo de preocupação, mas justamente de cuidado sobre as coisas que estão acontecendo. A nossa casa tem que estar sob o controle da mão de Deus. E não é com dúvida, nem com medo. E eu respeito, quero deixar bem claro o meu respeito. Eu quero deixar bem claro que sou partidário da dor dos irmãos que perderam familiares, dos irmãos que possam estar no hospital nesse momento, porque essa transmissão vai adiante e eu não sei nos olhos e no ouvido de quem isso vai repercutir. Quero deixar bem claro, eu respeito, porque a minha fé em Deus é muito grande e eu não quero parecer mais nem melhor do que ninguém, porque não sou. Mas essa mensagem aqui, para nós encerrarmos é a prova de que basta abrirmos a Bíblia que nós encontramos solução para qualquer problema nosso, inclusive o medo, inclusive a incerteza. E eu convido, depois que nós lemos essa mensagem no final aqui, para que os irmãos aí na sua casa reflitam. Na casa de Deus, irmãos, não há perigo nenhum. A casa de Deus está sobre a mão, sobre o controle, sobre a luz do Espírito Santo. E nós que nos batizamos, temos que lembrar disso. Nós também. Estamos sob a mão de Deus e com o Espírito Santo ele está sobre nós. Não temos o que temer. Não podemos fazer o que é errado. Não podemos desobedecer às autoridades. Mas então vamos orar pelas autoridades para que elas consigam sair dessa escuridão, para que elas consigam, de alguma forma, Deus consiga encaminhar na mente desses governantes, que não é fechando igreja e colocando números de morte toda hora nas notícias, é que o vírus vai sumir. Não é dessa forma que nós temos que combater o vírus. Nós, que dizemos que somos o povo de Deus, temos a obrigação de combater o inimigo de Deus com a contra-notícia. A contra-notícia é: Deus está com nós, do nosso lado, e nada vai nos atingir se nós assim tivermos certeza no nosso coração. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Esse é o verso 19 de Hebreus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olhem só, irmãos, que texto poderoso esse. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Aqui, essa palavra, para mim, leva direto para o texto de Números 13, a má consciência. E lavado o corpo com água pura. Guardemos-nos firmes na confissão da esperança, sem vacilar, irmãos, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não podemos colocar a promessa de Deus em dúvida, de forma alguma. Consideremos-nos também uns aos outros, não é nos esquivando, não é nós não querendo ver o nosso irmão, os nossos filhos, os nossos parentes, que nós vamos combater o vírus. Nós temos que ter fé e certeza de que a nossa família, a nossa casa está sob o Espírito Santo.
Consideremos também uns aos outros para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. E finalmente, olhem o último recado dessa palavra. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mais claro que isso, impossível. Mais firme, né? E mais decisiva essa palavra, impossível. Não é nós nos escondendo, não é nós nos tomando de medo que nós vamos vencer o vírus. Não. Só tem uma vacina para esse vírus, meus irmãos. Uma última palavra. E ela está no nosso coração. A luz do Espírito Santo e a vontade de Deus, porque Ele é a vida e Ele quer que nós vivamos, não percamos a vida. E a promessa de Deus, ela é fiel, verdadeira e eterna. Não podemos correr o risco de fazer como os irmãos lá, que estavam a um passo de entrar e receber a promessa e acabaram perecendo. Acabaram ficando no meio do deserto, perdidos. Pensemos nisso, irmãos. Essa é a mensagem que eu quero deixar, com humildade, com muito amor aos irmãos que estão nos assistir e para os que estão aqui presentes. Hoje à tarde é um momento de reflexão. Essas leituras que nós fizemos, elas nos dão um caminho claro, tranquilo, de como nós devemos nos colocar diante desses acontecimentos que estão na nossa vida hoje. E só mais um conselho último. Eclesiastes 3. Último. Eclesiastes 3, versos 14 e 15. Eclesiastes 3, versos 14 e 15. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, e essa é uma leitura importante para o coração de cada um. O que já foi é o que há de ser também. Já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Por isso eu fiquei preocupado, irmãos, e estou falando naquela mensagem. Deus está falando com vocês naquela mensagem de Números 13. Tudo se renova. As experiências que Deus nos apresenta na Bíblia, elas estão se renovando. Nós precisamos só prestar atenção. Nos guiar por elas, porque elas são o nosso nome. Quero agradecer a atenção dos nossos irmãos, pedindo a todos que reflitam sobre o que nós tentamos passar hoje na mensagem, porque as palavras são de Deus. A voz é a minha, está um pouco abafada aqui na máscara. Espero que todos tenham tido a oportunidade de prestar atenção e perceber o conteúdo das mensagens. Queria pedir a todos que orassem junto comigo. Querido Pai de amor, como sempre, Senhor, na Sua mensagem e na Sua palavra nós encontramos todos os conselhos necessários, todas as indicações necessárias para guiar a nossa vida. E sabendo, Pai, das nossas fraquezas, eu quero pedir em nome de Jesus, pelos meus irmãos, por essa igreja, que o Senhor derrame o Seu Espírito sobre nós, de forma que não tenhamos medo, nem temor. Que a Sua palavra seja o nosso alimento espiritual de cada dia e a nossa
vida seja guiada, Senhor, por cada uma dessas palavras que o Senhor colocou em nossas mãos. Com a certeza de que o Seu Espírito Santo que está em nós, pois recebemos Ele no Seu batismo, assim como Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na Sua promessa. Nós cremos na Sua igreja. Nós cremos no Seu Filho Jesus, que nos salvou e cuida de nós todos os dias com a força e a luz do Espírito Santo. Sabemos da sua glória e do Seu poder. E para o Senhor nada é impossível. Por isso estamos indo agora, Senhor, com a Sua licença, para a nossa casa, na Sua paz. E desejamos aos irmãos que estão conosco agora, através da transmissão, que eles tenham a paz do Senhor. E o Espírito Santo inunde os seus lares, os seus corações, com a certeza de que nada pode nos atingir se nós tivermos a certeza de que Deus está conosco. Em nome de Jesus agradecemos por esse momento contigo, Pai. Amém. Amém.